Pessoal, a gente vai falar agora sobre atos que atentam contra os princípios da administração pública, ok? Vamos ler também aí os incisos. Isso aqui cai um pouquinho mais. Então, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Qualquer ação ou omissão. Aqui precisa ter o dolo, ainda que o dolo seja genérico. Certo? Dolo genérico. Então ele teve a intenção, ainda que de forma genericamente, agiu negligentemente aí, ok? Que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e, notadamente, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Retardar, isso que nunca acontece, né? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Então, retardar indevidamente ato de ofício não acontece nunca isso na administração pública, né? Revelar fato, língua grande ou circunstância de quem tem ciência em razão das atribuições e que deve permanecer o que? De bico fechado, calado, em segredo. Não, revela. Vai atentar contra os princípios. Negar publicidade aos atos oficiais, então não torná-los públicos, que é a regra. Obviamente que vai ter as exceções que vão ter que ser tratadas de forma diferente. Frustrar a licitude de concurso público, então, caso de improbidade administrativa, atenta contra princípios. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, também atento contra os princípios. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Daqui é muito comum na Nárnia, não no Brasil, no caso do mercado financeiro, aí que informações privilegiadas enriquecem da noite pro dia muita gente aí. Descumprir normas relativas à celebração ou fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública ou com entidades privadas. Então vai estar descumprindo as normas relativas à celebração e fiscalização de contratos. Vai ser então o que? Um ato de improbidade administrativa que fere os princípios. E por fim, deixar de cumprir a exigência de requisito de acessibilidade previsto na legislação e transferir recurso à entidade privada em razão da prestação de serviço na área de saúde. Olha que interessante. Sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênero nos termos do parágrafo único aí da lei aí relativa à área de saúde. Veja que estou transferindo recurso sem observância das formalidades legais. Então isso aqui não foi o que? Não foi elencado lá como lesão ao erário. Veja, nas outros casos é lesão ao erário, aqui para a área de saúde foi colocado aí como atos atentatórios aos princípios da administração. Beleza, povo? Então só ficar esperto aí. Difícil ficar isso aí, mas tudo bem, tá aí. Então vamos para as questões agora. Um abraço.